Olá, nós estamos no podcast USP As Profissões, eu sou Bruno Chamochumbi e estamos juntos nessa trilha para conhecer um pouco melhor as carreiras, as profissões e o futuro para aqueles que ainda virão os aspirantes a uma vaga na USP, na Universidade de São Paulo, que tem as suas faculdades, as suas particularidades e principalmente a relação com a comunidade. E isso se dá muito fortemente nas atividades de cultura e extensão. É por isso que nós conversamos com os professores que estão envolvidos nessas atividades, especialmente os presidentes ou vice-presidentes das comissões de cultura e extensão. E aqui nós temos a professora Carla Marins Silva, ela que é vice-presidente da Comissão de Cultura e Extensão na Escola de Enfermagem, a EE da USP. Professora, seja bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada. Olá, todo mundo. Quero agradecer aqui a oportunidade de vir falar um pouquinho sobre as nossas ações, atividades extensionistas e compartilhar aí esse momento com a presidente Paula Nogueira, que não pôde estar presente, mas a gente trabalha sempre junto, a gente está sempre dividindo as nossas tarefas, nossos momentos, então estamos dividindo aí a mesma harmonia, né? E a mesma missão, né? Missão. Realmente olhar para a enfermagem cada vez mais como um serviço de importância na saúde e uma formação completa que olha também para o profissional, para o ser humano, por trás dessa titulação e dessa grade curricular. Obviamente, antes da gente falar um pouco da grade e das atividades de cultura e de extensão, eu quero saber da sua história na USP. Vamos falar um pouquinho. Então vamos lá. Então, eu sou docente, atualmente professora associada do Departamento de Enfermagem Materna Infantil Psiquiátrica. Tenho uma história que não sei se já perceberam, mas eu sou carioca, tenho uma história na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e tem 7 anos que eu estou aqui na USP. E a minha trajetória sempre foi muito próxima as questões de cultura e extensão. Eu sempre fiquei muito abismada com o que a gente tem de dado alarmante de tudo que a gente produz na academia, o quanto que ele demora a ser revertido em produtos, inovações, políticas públicas, em serviços. Em projetos. Os dados mostram que demora em torno de 17 anos para os artigos, os resultados a produção científica e a execução daquilo? Até a execução, sendo que nesse total de produção científica, vamos colocar aí que 86% fica somente nas bases de dados, somente nos artigos científicos, e apenas 14% é que se desenvolve em alguma coisa. E essa transformação em algo para a sociedade demora em torno de 17 anos. E você acredita que a extensão pode enxugar esse tempo? Exatamente. E aí eu sempre pensei, eu falei assim, o que adianta a gente estar dentro da academia, pensando, produzindo, se a gente não consegue transformar a realidade, né? Então, sempre brilhou os meus olhos a possibilidade da extensão ser justamente essa ferramenta de transformação e da gente de conseguir encurtar esse ato entre o que a gente produz na academia e o que produz e o que a gente produz de fato para a sociedade. É a fluidez, a agilidade, o alcance do conhecimento. O alcance, exatamente. E isso tem muito a ver com a produção científica, não só dos artigos, mas de uma maneira prática também nas atividades de extensão, porque aí elas alcançam imediatamente a sociedade. Exatamente, porque assim, é muito difícil a gente fazer essa separação da pesquisa para a extensão. Na realidade, elas vão caminhar juntas. As atividades extensionistas, elas são frutos e elas são baseadas nas evidências que a gente vai produzindo. Então, o que a gente faz junto à sociedade é para atender a necessidade, mas baseado naquilo que a gente produz. Então, assim, é fantástico. Olha, que assunto interessante. Eu realmente acho que dá para assim, a paixão que você manifesta dá para sentir, acho que quem está nos assistindo também, principalmente os estudantes que querem olhar
para essa carreira e para essa oportunidade como uma possibilidade de ingresso na USP. Antes de falarmos ainda mais das atividades de cultura e extensão, eu quero que você comente de forma geral um pouco sobre a formação do aluno na escola de enfermagem, que é tão importante, e um equipamento público, um equipamento de serviço público de saúde que certamente faz muita diferença não só na cidade de São Paulo, mas no nosso país. Sim, com certeza. Assim, eu acho que um ponto muito importante é que quando a gente está falando, né, com muitos estudantes que vão tentar vestibular, né, que vão tentar ingressar na carreira, e é aquela sensação ainda de ansiedade, de não saber qual curso escolher. Eu acho que um ponto primordial, né, que a gente tem que ter é que, infelizmente, a gente tem na sociedade algumas profissões que são mais famosas, que são aquelas catedráticas. Então, é o direito, a engenharia, a medicina, e existem outras profissões que a sociedade talvez não conheça a potência real, e a enfermagem é uma profissão desse sentido. A sociedade acaba reduzindo muito no aplicar... No suporte à medicina. Suporte à medicina, ou então a aplicar injeção, tirar o sangue, e assim, é muito mais amplo, né? Então, assim, a gente tem enfermeiros aí participando de todos os setores de saúde, e é realmente uma profissão muito essencial para que isso tudo funcione. O enfermeiro de nível superior, ele tem funções diversas, né? Inclusive nas funções educativas, de ensino, de gestão, de liderança, de equipe, de administração, de unidades e administração hospitalar. Trabalhar com dados, com políticas públicas, com atenção primária, que é a porta de entrada. Então, assim, é realmente uma profissão que dá possibilidade, sabe, da pessoa escolher caminhos que tenham mais afinidades, né, e possibilidades. E por que não também os acadêmicos, né? E os acadêmicos, como eu, né, que escolhi, né, essa trajetória, né? Então, é isso, de seguir pesquisa, de entrar para a docência, e que realmente cada função dessa tem um impacto social muito grande, né, na sociedade. Sem dúvida alguma. E como é que isso, dentro de uma grade curricular, pode inserir o aluno de maneira assim viável, de maneira natural nesse tempo de graduação? Vamos falar do acesso do aluno de graduação à escola de enfermagem. Certo. Então, assim, vai passar pelas provas, né, de vestibular, o Provão Paulista, FUVEST, enfim. O Enem, né? O Enem, isso. E quando ele chega na universidade, a grade, ela vai fazendo essas constantes aproximações do estudante nos serviços, né? Então, a grade, ela começa com uma parte voltada mais para a identificação das necessidades da população, depois, e o ciclo básico, né, que é bioquímica, patologia, microbiologia, né, que são essas ciências básicas, e depois vai para o ciclo que a gente chama de ciclo do cuidado, em que é quando você, a partir das necessidades, o aluno ele começa a se inserir nos campos para fazer as intervenções. Então, ele planeja o cuidado e faz as intervenções de cuidado, e ao final ele tem o que a gente chama de estágio curricular, que é onde ele fica na vivência, nos cenários de prática, já se preparando mesmo para o mercado de trabalho. São 4 ou 5 anos? São 4 anos. 4 anos. Mas a tendência aí é que para o futuro próximo é que a gente amplie mesmo para 5 anos, para seguir as leis de diretrizes e bases nacionais, que seja ampliado para 5 anos. E de alguma maneira o profissional de enfermagem não para de estudar, né? Porque tem muita informação, muita pesquisa, e aí, a partir do momento que ele está na Universidade de São Paulo, ele se conectará com essa constante emissão de informações, dados, pesquisas e tudo aquilo que é relacionado ao entendimento da missão da enfermagem. E dentro disso, quando é que começa a se manifestar, dentro desses 4 anos, com mais ênfase, a atividade extensionista para além do que é curricular? Isso é uma questão muito interessante para a gente, porque quando a gente pensa
numa escola e numa formação que ela já tem como cerne a prática assistencial, né? Então, a gente já tem naturalmente, né, ao longo do currículo, a gente já tem essas atividades que são em contato direto com a sociedade, com a comunidade, né? Então, isso faz parte. E aí, quando a gente pensa em extensão, né, a gente sabe que extrapola, né, as práticas que são assistenciais ou assistencialistas, né? É quando a gente começa a propor atividades que não seja especificamente para o estudante de enfermagem, que é quando a gente começa a pensar na interdisciplinaridade. Então, eu sou docente, sou da área de saúde das mulheres, tenho um projeto de extensão, mas não necessariamente eu abro vaga apenas para os estudantes de enfermagem. Isso é muito interessante aqui na USP, porque o que a gente tem de recomendação é que os projetos eles sejam cada vez mais interdisciplinares e que a gente consiga fazer essa interação e esse intercâmbio de saberes, né? Então, a gente pode ter estudantes da psicologia, pode ter estudantes do direito, estudantes da economia, da arquitetura, mas trabalhando em conjunto com estudantes da nossa área. É claro que se a gente for pensar, né, a maioria dos nossos projetos, eles têm esse cunho mais assistencial, a gente pega as demandas mais relacionadas à saúde, que são mais específicas da nossa área, mas a gente tem feito esse exercício de ampliar esse olhar e a gente tem recebido realmente estudantes de outras escolas e isso é muito interessante. Muito interessante. Então vamos dar alguns exemplos dessas atividades de extensão que vão além do mínimo curricular exigido para o cumprimento da graduação e, ao mesmo tempo, abertura já de canais para quem está na graduação, já quer abrir um canal de pós-graduação, um canal de mestrado, de doutorado. Isso também vai acontecendo conforme o encontro de cada vocação de cada um dos alunos. Né? Exatamente. Assim, eu vou dar um destaque aqui para uma atividade extensionista recente, que ela recebeu uma premiação, né, agora no Seminário de Cultura e Extensão, como um case de sucesso. A gente ficou muito feliz com a premiação. E também recebeu o financiamento da própria USP, que a gente chama que são as atividades extensionistas de longa duração. E aí, o nome do projeto é Acolhe, Cuidando de Mulheres e LGBTQIAPN+, em situações de rua, da professora doutora Nayara Gonçalves Barbosa, do Departamento de Enfermagem Materna e Infantil. Então, assim, ela ganhou o financiamento, ganhou essa premiação, e é muito interessante porque ela tem esse oferecimento de ações voltadas para pessoas em situações de rua, e ela tem esse vínculo com o consultório de rua. Então, eles fazem um trabalho muito interessante, que trabalham diversidade do corpo, gênero, a questão das identidades, inclusive da promoção do entendimento dessa identidade, inclusive para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. E aí ela consegue trabalhar questões que vão além das questões de saúde. Autoimagem e autoestima. E faz também campanha de captação, faz discussão sobre os direitos, sobre os equipamentos sociais que essas pessoas têm direito. Eles buscam quais são as demandas dessa população. Então, às vezes, é sobre algum tipo de documento que precisa, algum tipo de encaminhamento para algum setor do município. Enfim, é muito interessante, porque eles trabalham nessa perspectiva de defesa de direitos, de que essas pessoas elas precisam também ser olhadas como cidadãos. Então, assim, é muito interessante. Então, elas pegam os aspectos que são de saúde mesmo, de educação em saúde, de cuidado, de orientação, de procedimentos que precisam, campanhas, coleta de Papa Nicolau, fazer exames, vacinação. E um contato direto com essa comunidade. Contato direto. E tem alunos, tem
e tem estudantes de várias escolas. Tem gente do direito, da psicologia, que são engajadas e se inscrevem regularmente. Então, assim, não é só para o estudante de enfermagem. E, assim, eu falo isso, assim, que a vivência num projeto como esse, por exemplo, ele faz uma transformação pessoal, sabe? Ele provoca uma transformação. É impossível você se engajar num projeto como esse, de tentar se engajar para transformar realidades sociais e você não se transformar. É uma transformação, né? E acaba sendo aquilo, né? Eu estou doando ou estou recebendo? Essa equidade que acaba se construindo, essa reciprocidade e esse colocar-se no lugar do outro, muitas vezes não só desenvolve um projeto de educação, um projeto de aprendizado, mas, sobretudo, qualifica aquele sujeito, aquela Sim. pessoa a ser uma pessoa melhor, né? E Bruno, sim, é Bruno, né? É Bruno. A gente hoje já sabe que a formação tradicional, ela não é suficiente para a gente chegar no mercado de trabalho com todas as habilidades e competências que a gente precisa. Porque, sim, a gente precisa do conhecimento teórico, do conhecimento técnico, da habilidade, mas a gente também precisa se formar criticamente para identificar quais são as mazelas da sociedade, da comunidade que eu vou trabalhar. Como é que a emoção se manifesta, quais são as dores. Sim, as desigualdades. A gente precisa trabalhar um cumprimento, pegar na mão do outro, o toque, o olhar, tudo isso humaniza e ao mesmo tempo coloca a questão técnica da enfermagem em primeiro lugar, né? E como a enfermagem também pode ser versátil a ponto de passear por todos esses projetos de extensão, né? Falamos um pouco desse trabalho voltado para as mulheres e para o público LGBTQIA+, e tem mais coisa, tem mais projetos de extensão. Você pode destacar mais alguns? Tem. A gente tem agora lá na nossa escola, a gente tem uma comissão de sustentabilidade, e aí a própria USP tem uma linha de financiamento para projetos que são na linha de sustentabilidade. A gente agora teve a Semana Ambiental, foi em junho, e foi muito interessante porque a gente aproveitou tanto as ações de extensão, mas também as ações culturais. E aí a gente promoveu, assim, de forma bem interessante, a integração da comunidade do entorno, da comunidade da escola. Então, a gente fez oficinas daqueles vasos sustentáveis com garrafa PET que vão se autoalimentando. A gente fez troca de livros. A gente fez uma feirinha agroecológica. Então, a gente começou a estimular um pouco essas questões ambientais, fazer como se fosse uma campanha mesmo para mobilizar, né, redução do uso de papel, tudo. Aproveitamos a Semana do Ambiente para a gente trazer isso, e os projetos de extensão que têm ações extensionistas voltadas para isso participaram da semana, foi muito interessante. A gente, obviamente, tem algumas ações extensionistas que são no nível da saúde mesmo, então, de capacitação profissional. Então, isso é uma coisa também muito, muito presente na nossa área, em que a gente se sente nessa responsabilidade social de capacitar os enfermeiros que estão lá na prática, que estão lá na frente, né? A gente fala na linha de frente. Então, a gente vai atualizando. Agora, a gente está com uma proposta para janeiro, fevereiro, a gente fazer um programa de cursos de verão, que são cursos de difusão e de atualização voltadas para profissionais que estão na rede. E aí a gente vai criando aí aproveitando as oportunidades, né, para fazer esse movimento. Assim, a escola de enfermagem é uma escola muito viva, muito movimentada, sabe? Assim, a gente tem
muita vontade de fazer coisas. Assim. E olhar para a qualidade de vida, para a prestação de um serviço público e de saúde de qualidade, Sim. acabam se tornando, de alguma maneira, aspirações daqueles que já estão dentro da USP, né? Sim. Olhar para a possibilidade de ofertar um serviço que transforme de verdade a vida das pessoas e que disponha de uma maneira muito humana esse serviço dos estudantes para que em breve eles sejam profissionais com autonomia, com força e principalmente com posicionamento no mercado, né? Sim, e a extensão universitária, ela provoca isso, né? Porque ela vai dando esse protagonismo para o estudante. Então, é ele que vai atrás, ele que busca a necessidade, ele retoma, ele faz o plano, ele faz a intervenção, ele entra em contato junto, obviamente, com o docente, que é supervisor, né? Então, ele participa, aquele projeto, ele é construído, né? Colocando o estudante nesse protagonismo, mas também as pessoas que estão na rede. Porque, assim, se você vai fazer uma atividade na rede, você precisa ter seus stakeholders, os seus parceiros, as pessoas que vão ajudar, que vão fazer com que aquilo realmente aconteça, né? Então, é muito interessante. E é um crescimento impressionante na formação dos estudantes. Professora, vamos falar então de uma forma direta e com esse carinho todo, com esse cuidado que faz parte da profissão de vocês, da enfermagem, para os alunos que nos assistem, que queiram pesquisar melhor e se disporem, né, a acessar aí a Escola de Enfermagem da USP exatamente para serem um dos nossos alunos, para serem alunos da nossa escola. Convida esses alunos, estimula, fala da estrutura, traz esses alunos para perto. Perfeito. Assim, eu sou suspeita a falar, né? Porque assim, eu sou muito apaixonada pela enfermagem, né? Pela pessoa que eu me tornei. Eu tenho, assim, plena certeza que tudo que eu sou hoje, e aí quando eu falo assim, tudo que eu sou hoje, né? Não só apenas de formação, de títulos, mas assim, a pessoa, o ser Carla, a forma, a visão de mundo tem muito a ver com o que eu fui agregando na enfermagem. Então, eu acho que se você realmente tem esse movimento, essa afinidade, né? O olhar do outro, e o olhar do outro, não apenas o outro pessoa, mas as questões do território, da comunidade, quais são as demandas, né? Do coletivo. Então, são necessidades individuais da família, mas também do coletivo, e como que a gente consegue mobilizar isso para que a gente consiga, né, lutar pelo que tem de direito. A escola de enfermagem, ela fica perto ali do Hospital das Clínicas, na Doutora Enéas. A estrutura é muito bonita, eu te convido, Bruno, um dia para ir lá. Eu vou. É um prédio tombado, inclusive a gente tem um museu de memórias que é aberto à visitação, Que é só ótimo. mesmo fazer o agendamento. Então, aí tem contando toda a história, né, das enfermeiras daqui de São Paulo, da construção da enfermagem via escola de enfermagem. Então, a gente tem algumas enfermeiras que são muito famosas, né, no nível brasileiro e até internacional. Então, é muito interessante ver o nosso centro de memórias. E, assim, fique de olho no nosso site. A gente tem, então, o site da Escola de Enfermagem, que a gente vai colocando todos os eventos. A gente tem diversas ações e atividades que são para a comunidade externa, não apenas para os estudantes. Então, fique atento na agenda, na rede social, né, que é da Enfermagem USP, que aí a gente sempre vai colocando quais são os eventos. E é isso, assim, que essa escolha seja leve, né? Porque a gente entende, já passei por isso, Bruno já passou por isso nesse momento de escolha, mas chega um momento em que vai virando a chave, você vai entendendo quais são seus gostos, suas afinidades, o que você pretende fazer para o resto da vida, e muitas coisas você também vai descobrindo ao longo, né? Por mais que a gente leia sobre as profissões, muita coisa você vai descobrir quando estiver lá vivenciando isso. E se for na USP, melhor ainda, porque a gente tem aí, né, a melhor universidade do Brasil, e que tem realmente um mundo de coisas e de atividades, né, que as pessoas podem participar
e se engajar, né? Os nossos estudantes falam assim, olha, conforme você vai se engajando, quando você vê, você já fica até 10 horas da noite na escola, porque você quer dar conta de participar de tudo que a USP tem para oferecer. Isso é muito rico e a sua fala nos dá muito ânimo para convidar os alunos a estudarem na escola de enfermagem. E se passarem no vestibular e forem estudar ano que vem, batam lá na minha sala e falam assim, olha, professora, eu vi seu podcast. Maravilhoso, gente, ela é muito comunicativa e um sorriso lindo. Professora, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo ensinamento que você nos trouxe, e a você que nos acompanha, você acabou de assistir aqui no nosso podcast USP As Profissões, a professora Carla Marins Silva, que é vice-presidente da Comissão de Cultura e Extensão da Escola de Enfermagem da USP em São Paulo. Muito obrigado pela sua audiência. Esse é o podcast USP As Profissões e eu sou Bruno Chamochumbi. Até o próximo episódio. Nos vemos. Tchau.